Oi gente, tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo, mas hoje eu vim falar do livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É outro livro que é totalmente necessário. Eu acho que vocês vão ver que, com o decorrer das leituras esse ano, vai ter ficções e tudo mais, mas eu tô tentando sair bastante da minha zona de conforto. Então eu simplesmente tô tentando investir em livros que realmente vão agregar muito na minha vida. O Pequeno Manual Antirracista, bem, eu tenho poucos amigos negros, pretos, ela falou pra não ter medo da palavra, então tudo bem. Eu sempre ficava me perguntando o que eu poderia fazer pra poder ajudar, o que eu poderia fazer pra poder ir desconstruindo aos poucos esse racismo que é tão enraizado na nossa criação. E muitas vezes durante o livro ela dá muito tapa na cara falando: não adianta você falar que você não é racista porque você tem um amigo negro. Não adianta você falar que não é racista porque você já ficou com uma pessoa negra. Gente, isso não tem nada a ver, isso, tipo, não muda nada. Eu tinha muitos colegas, agora meu ponto de vista, que falavam que como é que eu posso ser racista? Eu pego mina negra e não sei o que, não sei o que. Só que assim, quando eles falavam da pessoa, da mulher, especialmente quando era negra, eles falavam de um jeito muito sexualizado, muito sensualizado, como se a única característica daquela mulher era ser sensual ou deixar de ser, enfim. E esse livro, ele é dividido em vários tópicos e ele tem vários nomes muito interessantes, livros muito interessantes também, que eu anotei aqui até. Nomes, livros, pessoas que, se eu não esquecer, eu espero não esquecer, eu leia depois. O livro é dividido em alguns capítulos. Ele primeiro é Informe-se sobre racismo. A introdução é muito importante de ser lida, então leia a introdução. Depois ele fala: informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial, sejamos todos antirracistas. E no final tem notas, várias referências, que ela fez muita pesquisa para poder escrever esse livro. Para quem não sabe, essa é a Djamila, se não me engano, é uma filósofa brasileira. E ela conta também, quando ela tava na faculdade, comentário de tipo: nossa, mas por que você tá estudando aqui se você é tão bonita e não sei o que? Sabe aquela coisa de tipo, se é bonita é burra? É bem isso. E eu marquei alguns trechos desse livro, porque é um livro pequeno, mas que não é rápido de ser lido. De conteúdo mesmo, ele tem 108 páginas. O resto é bibliografia, notas e tudo mais. Mas é um livro que se deve ler com calma, porque você precisa realmente absorver o conteúdo que esse livro fornece. Então, por exemplo, na introdução, ela mostra como foi o contato dela na escola com os problemas raciais. E ela começou quando ela foi crescendo, ela mostra o quanto era problemático os termos que usavam, por exemplo, nas aulas de história, sobre o povo que foi escravizado, não escravo, entendeu? Porque quando você fala que foi escravo, como se fosse uma condição que eles aceitassem e pronto. Tipo, eles nasceram daquele jeito, eles só aceitaram e acabou. Não, eles foram escravizados, eles não nasceram nessa condição, eles não aceitavam essa condição. Uma das coisas que eu percebi que é um termo errado e que não deveria ser usado dessa forma. Bem, tem o Silvio Almeida, que ele escreveu Racismo Estrutural, e tem um trecho que ele fala bem assim: certamente o silêncio torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Então, muitas vezes, eu percebi erros meus mesmo, quando mesmo amigos negros meus faziam essas piadas assim. Olha, já é um termo errado, humor negro. E quando eles faziam essas piadas eu ria e eu achava graça, só que não tem que achar graça. Quando ela fala daquele trecho de reconheça os privilégios da branquitude, eu só tava pra pensar, é muito difícil nós, brancos, entender o que eles passam, porque a gente tem um privilégio, sim, pelo simples fato de ter nascido branco. Então a gente não passa pela questão de, tipo, as cotas, daquela discussão se cota deve ser ou não usada e etc, etc. Não passa pela diferença imensa nos estudos, de oportunidades. Nós não temos 30 mil portas fechadas só pelo fato do nosso tom de pele ter mais melanina. E na história, as pessoas negras sempre foram tratadas como pessoas más, ou como pessoas que não desenvolveriam, ou que são atrasadas.
Por isso que na história mesmo você vê que quando começa a trazer italianos, espanhóis, enfim, o resto do povo pra cá, eles simplesmente estão numa tentativa de embranquecer a sociedade, porque a sociedade brasileira se tornou praticamente totalmente negra pelo tráfico humano que era feito. Então, esse livro literalmente deveria ser tipo uma obra do PAS. Quem não sabe o que é PAS, é prova de avaliação seriada. O vestibular feito aqui em Brasília. Você entrar no UNB, são 3 anos de prova. Cada ano é do ano do ensino médio e tem as suas obras pra você abordar. E eu percebi que esse livro deveria ser muito abordado como uma obra. Que a UNB, ela sempre foi muito humanista, até onde eu sei. Eu não estudo na UNB. Então deveria ser sim uma obra do PAS, deveria ser sim um livro abordado nos colégios. E deveria ser sim um assunto abordado o tempo todo. Não adianta você não falar sobre o assunto e achar que ele vai se resolver sozinho. Ele não vai se resolver sozinho. Ele não vai surgir uma solução do nada. Não vai. É tipo falar que a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, foi a salvadora deles. Não, não foi. Porque a lei foi tipo, acabou a escravidão. Top, tá, e aí? O que eles vão fazer agora? Eles ficaram marginalizados, ficaram fora da sociedade, não tinham emprego, permaneceram nas senzalas com seus senhores, porque eles não tinham como ganhar dinheiro, não tinham como viver. Eles literalmente não puderam sair da mesma situação. Muita coisa tem que ser revista e já foi um passo muito grande obrigar as escolas a darem aulas sobre a África e os seus povos, porque antes isso não era nem obrigatório. E um adendo aqui, eu não sei se vocês conhecem a Chimamanda, mas ela tem um discurso que fala o perigo de uma história única. E nesse discurso dela, ela simplesmente fala do fato que quando ela era mais nova e começou a ler, ela lia muitos livros e escreveu uma pessoa branca do Ocidente e que tinha uma visão de mundo muito diferente. Experiências diferentes, vivências diferentes. Então quando ela lia aqueles livros, ela não se reconhecia, ela não tinha nenhuma sensação de reconhecimento. E ela sempre lê livros, tipo, Privilégios da Branquitude. Quando ela começou a ler livros escritos por pessoas negras, ela começou a ler autores negros, ela começou a se reconhecer, ela começou a se ver nas histórias, a sentir mais gosto pela leitura. E é isso que ela fala, o perigo da história única é você crescer tão alienado que você não tem a menor ideia dos problemas que passam em volta. E vamos lá, quem pelo menos lê e tenta sempre sair dessa zona de conforto, alienação não é um negócio muito bem aceito. Leiam o livro, que ele é totalmente necessário.